O biogás com biogás dá para fazer tudo e dá para produzir a quantidade de biogás absolutamente suficiente para a humanidade, né? Mas, Bruna, vamos lá, manda bala. Muito obrigado, Bruna. Obrigada, Gonçalo, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em contribuir um pouquinho do que eu sei nessa área, né? É uma área que tem um alcance muito grande aqui no Brasil. A gente está engatinhando ainda, mas tem coisas muito positivas. E assim, é um campo que a gente tem muito a aprender. Todo mundo, por mais que a gente trabalhe já há algum tempo nessa área, a gente vem sempre aprendendo, né? E esse seminário aqui, eu acho que é uma oportunidade imensa para a gente fazer isso, trocar ideias, né, apresentar o que a gente sabe, escutar o que o pessoal tem a dizer sobre essa área. E agora, comentando um pouco, como você tinha falado, né, a carreira de pesquisador. Aqui na Unicamp a gente tem essa carreira de pesquisador, ela não é tão nova assim, tem algum tempo, eu acho que a carreira dos sonhos, né? Aí deixa eu só tirar aqui, gente, que ficou, senão vai ficar fazendo barulho. Pronto. É aquela carreira que a gente foca na pesquisa, né? Como eu disse, aqui no Brasil acho que é um pouco nova essa ideia, né? Mas Europa, né, onde tive a oportunidade de fazer uma parte do meu pós-doutorado lá, a carreira de pesquisador é assim, pesquisador e professor andam juntos lá, né? E todos têm o mesmo reconhecimento, né? O pesquisador foca mais em pesquisa básica, aplicada, fica mais relacionado à parte de pós-graduação, né? Se quiser, aqui na Unicamp, se quiser, a gente pode também dar aula em graduação, mas o foco realmente é pesquisa. E pesquisa aqui na universidade a gente faz mais na pós-graduação. Então, esse sim, sou meio suspeita de dizer, concordo com o Gonçalo, que é a profissão do sonho, mesmo, porque a gente consegue ficar só na pesquisa, né, dando mais ênfase àquilo que a gente gosta de fazer, né. E um pouco da minha formação, né, eu sou engenheiro de alimentos, formado pela USP, lá na grande fazenda da USP, Pirassununga. Tenho muita saudade de lá, que fazendão gostoso que é lá, né. E fiz a minha pós-graduação na USP também, daí em São Carlos, em 2007, na área de engenharia hidráulica e saneamento, né? O título é Ciências da Engenharia, né? Mas é hidráulica e saneamento. E o foco era tratamento de águas residuárias, mais especificamente esgoto sanitário. Então, era tratamento biológico. Então, meu foco lá era aprender como tratar, dispor resíduos de forma ambientalmente adequada. Não envolvia nada de economia, nada de custo de investimento, nada disso. Era puramente ambiental. Vamos fazer o bem ambiental para a sociedade, para o mundo, tratando os nossos resíduos, né? Então, o foco era puramente ambiental. Aí terminei em 2012, em 2012 entrei no CTBE, que hoje é o LNBR, fazendo pós-doc. Aí era na área de fazer biodigestão de vinhaça. E entrei lá com o foco puramente de vamos tratar a vinhaça é um problema, é um resíduo. Primeira apresentação que eu fiz para uma empresa lá, para uma usina, falando, olha, você pode diminuir as emissões, vai tratar o resíduo, não sei o que tem. O cara virou para mim e disse, mas quanto eu vou ganhar com isso? Eu falei, então, essa é uma outra questão. Aí eu vi que biodigestão não pode ser só ambiental. A gente entrou muito com o foco ambiental, pelo menos na minha formação, mas se não faz dinheiro, o ambiental fica esquecido. Infelizmente, as duas coisas tinham que andar juntas. Mas o econômico, claro, fala muito, muito mais alto, né? Então, o biogás, para mim, é uma forma fantástica de se fazer isso. A gente trata, né, atinge os requisitos ambientais e ganha dinheiro com isso. Então, é fantástico isso, né? É lógico que, até vou mostrar aqui depois, precisa de incentivos, porque é muito difícil competir com os fósseis, né? A gente vê isso não só pelo biogás, mas etanol, que a gente tem aqui há muito mais tempo, teve essas dificuldades, ainda tem um pouco de dificuldade. Então, assim, o renovável é mais complicado de competir com o fóssil, porque o fóssil já está aqui estabelecido. Mas isso é na minha visão, a gente não tem que competir com o fóssil, as coisas têm que ser complementares. Não adianta falar a gente vai reduzir, a gente vai acabar com o fóssil, vamos substituir fóssil. Sim, não vai acontecer, a gente pode reduzir, a gente não vai acabar com o fóssil, a gente precisa dele, não vamos falar que ele é um vilão de tudo. Na verdade, é a gente que é o vilão, a gente que fica um pouco assim nessa incompetência de
poluir muito mais do que a gente pode utilizar, né? A gente tinha que chegar no meio termo, a gente tinha que ser sensato e falar, vamos trabalhar conjuntamente para o fóssil e para o renovável, trabalhar juntos para o bem maior que é o nosso mesmo, né? Enfim, então, assim, no CTBE, hoje, LNBE, foi muito importante essa parte de como ganhar dinheiro e ser ambientalmente correto, né? Nesse setor que tem grande representatividade no Brasil, né? É o mais representativo, que é o sucro energético, e é o que tem mais potencial de gerar biogás aqui no Brasil. Então, foi muito interessante. Durante o pós-doc, eu fiz parte da pesquisa lá na Dinamarca, na University of Southern Denmark, e lá o pessoal, assim, adora biogás, eles sabem como faz, e lá eles fazem muito bem a integração universidade-empresa, que é um dos pontos-chave para fazer esse campo caminhar com sucesso. Mas eu vou falar um pouquinho disso durante a apresentação também. Então, depois do pós-doc, em 2016, entrei aqui no NIP, passei no concurso para a área de pesquisa de bioenergia do NIP. O NIP é o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, para quem não conhece, é um dos centros e núcleos que tem aqui na Unicamp, né? E hoje, esse ano, metade do ano, em julho de 2021, eu entrei como coordenadora do núcleo, né? Então, a visão que eu tenho é fazer o NIP decolar nessa área de bioenergia, mas também trazendo o seu histórico, que eu vou mostrar aqui. Agora eu vou começar na apresentação, então, para explicar um pouco melhor o que é o NIP, né? O NIP, ele organiza, instrumentaliza e apoia as pesquisas em energia e bioenergia na Unicamp. Originalmente era energia, né? Em 2015 é que surgiu essa parte de bioenergia. E o que a gente quer, né? A gente é um núcleo interdisciplinar, como o nome diz, e todas as pesquisas, os esforços no campo de desenvolvimento sustentável rumo à bioeconomia. É isso que a gente foca. Então, a gente faz pesquisa científica e tecnológica com base no tripé da sustentabilidade. E uma das nossas premissas, que a gente está fortalecendo muito agora, é pesquisa, desenvolvimento, inovação e aplicação. Essas são as iniciativas-chave para a gente fazer a energia e bioenergia alavancar com base no desenvolvimento sustentável. Então, como eu falei, né, o NIP ele é antigo, ele virou o NIP em 92. Então, ele é bem antigo. Nessa época, eu ainda estava com 9 anos, eu nem sabia o que era o NIP, e ele já estava aqui nascendo, né? E desde então, ele teve muitas pesquisas focadas, né, no planejamento energético, como o nome diz, e aqui em 2015 foi criada essa linha de pesquisa para a qual eu fui contratada, né? E mais para frente eu vou falar, em 2020 a gente criou a PP Bioen, que ainda é um projeto, mas já está em implementação, que é a planta piloto para a bioenergia, ela agrega essas iniciativas chaves que o NIP tem como premissas. A pesquisa, desenvolvimento, inovação e aplicação, integrando universidade e empresa. Mas eu vou falar mais para frente. Então, a gente tem 5 linhas de pesquisas, todas as linhas de pesquisa são interdisciplinares, e elas focam na produção de produção científica e tecnológica com base no desenvolvimento sustentável. Somos 52 integrantes, que envolve a parte de administração, secretaria, informática, o conselho científico, coordenação e pesquisadores. De pesquisadores, aqui no NIP somos 4 permanentes e o restante é tudo colaborador. Colaborador, o que é isso, né? São de outras unidades, mesmo fora da Unicamp, que se credenciam com projetos no NIP para trabalhar conjuntamente, atendendo a missão do NIP, contribuindo para a missão do NIP. Então, isso é muito legal do NIP, que é interdisciplinar, não só nessas pesquisas, mas nas pessoas, entendeu? A gente não fica só aqui em Unicamp, a gente voa, né? A gente quer atrair o pessoal de fora para contribuir com a gente. Agora, um pouco da temática que eu vou abordar, que é o biogás, né? O que a gente tem no mundo hoje? A gente tem um aumento do consumo de energia, e isso daqui é uma previsão que, assim, não é surpresa para ninguém, vai aumentar, a gente vai consumir cada vez mais,
energia, e ao mesmo tempo que a gente aumenta esse consumo de energia, a gente aumenta também o CO2 que tem na atmosfera. Isso é fato, né? Sim, podem achar que não, tem gente que pode achar que não é por conta da industrialização, enfim, não importa. Isso é fato, aumentou. Isso é uma medida, aumentou. Porque aumentou, por que a gente sugere, né, que é por conta da industrialização? Porque 800 mil anos atrás, o teor era de 300 ppm, o máximo, né? Ficou lá 800 mil anos, nunca saiu dos 300 mil. Aí a gente começou a se industrializar, né? Quando passou para aqui, em menos de 100 anos, se a gente começar a contar aqui, 1960, que é onde a gente vê a subida mais acentuada, a gente aumentou quase 40% dessa concentração de CO2 na atmosfera, né? Ou seja, em menos de 100 anos, a gente conseguiu subir 40%, ou seja, desde que a gente está aqui, provavelmente a gente fez alguma coisa para contribuir, né, para isso daí. Então, a grande pergunta, né, como que a gente supre essa demanda de energia e produtos sem comprometer a vida da população pelo uso dos recursos fósseis? E eu sempre digo, não é para ver os fósseis como vilões, eles ajudaram a gente chegar aqui. O que a gente tem que fazer é complementar, a gente tem que atenuar o uso deles, não é dizer vamos acabar com o fóssil, porque senão a gente põe metas também que não existem, né? Você vai falar, vou acabar com todo o uso de fóssil em 2050. Você fala, nossa, mas é viável isso, né? Então, aí que entra o biogás, que é uma das tecnologias que agrega essas duas coisas, né? Que é uma das tecnologias dos renováveis, né? Que agrega a mitigação de impactos ambientais e produção de energia. Porque o que o biogás faz? Né? Ele transforma um passivo ambiental, porque ele pode ser feito de resíduo, porque eu digo pode, porque ele também pode ser feito de cultura energética. Se eu quisesse se o Brasil colocasse a bandeira que agora ia ser só biogás e biometano, ele poderia pegar a cana toda, não fazer etanol e fazer biogás. Ele podia pegar a cana de açúcar que está lá no campo, processar e fazer tudo biogás. Então, assim, ele tem essa vantagem, por que ele sai à frente? Porque ele pode, na maior parte das vezes, utilizar o resíduo, porque daí ele tira um passivo ambiental, mas ele pode ser feito de culturas, as crop energies, né? Isso na Alemanha, que faz muito disso, utilizando o milho. Tá? Mas aqui no Brasil a gente tem um potencial muito grande de usar só os resíduos, a gente não precisa competir com o etanol, que eu também acho que é inviável a gente competir com o etanol, não tem nem por que a gente querer mudar os biocombustíveis daqui, né? O etanol eu acho fantástico, não tem que brigar com o etanol. Enfim, mas aí a gente pega esse passivo ambiental, põe na biodigestão, que é o tratamento do resíduo, transforma em um ativo energético, que é o biogás, e o biodigerido, que é o bioproduto, né? O biofertilizante, que é a parte sólida e líquida que você pode usar no campo, por exemplo, né? E aqui é um comparativo que é da Abiogás, né, que é a Associação Brasileira de Biogás. Eu acho fantástica porque ela tem muitas figuras, fluxogramas, muitos dados confiáveis, né, que mostram as vantagens, né, do biogás, como que ele poderia contribuir nessa parte de tanto energética quanto de mitigação de impactos ambientais, né? Aqui a gente tem diversos combustíveis, né? E a intensidade de carbono, né? É a grama de CO2 equivalente por energia, por megajoule. Então, a gente vê que o biometano, ele pode ter uma pegada de carbono negativa, uma intensidade de carbono negativa, porque você vai estar mitigando um problema ambiental. Você está pegando um resíduo, por exemplo, se os aterros, se não tivesse esses aterros sanitários hoje, o aterro ia ficar céu aberto, ia ser um lixão. O lixão, ele fica emitindo. Então, você está emitindo CO2 só de deixar o lixo lá. Se você pegar o biogás, utilizar esse biogás, esse lixo que está no lixão, a matéria orgânica que está no lixão, você vai parar de emitir esse metano para a atmosfera e converter ele em energia, né? Se você aproveitar efetivamente a energia que está no biogás, né? Não apenas queimar.
Então, essa é uma das vantagens. Ele pode ter uma pegada de carbono negativa. Ok, ele tem muitas vantagens, mas como que funciona, né? Não é tão complexo assim, né? Você pega os resíduos, pode ser pecuária, aqui não é resíduo, aqui é a cultura energética, como eu falei, água residuária, resto de alimento, tudo que é resíduo que tem a matéria orgânica, coloca dentro do reator, e do reator a gente vai ter um processo biológico, é uma comunidade microbiana, não é apenas um micro-organismo que faz isso, que nem na produção de etanol, que a gente tem as Saccharomyces para fazer isso, na digestão anaeróbica são vários micro-organismos, inclusive tem muitos deles que não são conhecidos, assim, quando a gente faz a parte de biologia molecular de um nodo anaeróbio, aparece muitas espécies lá, conhecida como uncultured, não cultivadas, porque ninguém sabe o que é, não deram nome para elas ainda, mas elas estão lá. Então, assim, é um consórcio, é uma comunidade, uma população microbiana que trabalha em sinergia, são várias reações bioquímicas que acontecem, e nessa sequência de reações bioquímicas elas conseguem produzir o biogás, né? O biogás que é rico em metano. Esse biogás ele pode ser utilizado para gerar energia térmica ou elétrica, ou ele pode ser purificado para biometano, que é o similar ao gás natural, que hoje a gente tem até uma normativa para ele, né, uma regulação. Aqui está como 96,5, mas isso daqui já foi atualizado. Isso daqui é uma normativa da ANP, uma normativa da resolução da ANP de 2015, mas ela foi atualizada em 2017, eu esqueci de mudar aqui. Hoje é 90% de metano para ser considerado biometano, não é mais 96,5%. E esse biometano, ele é igual ao gás natural. Você pode usar como combustível no carro ou como combustível para as residências, na rede de gás natural. E o digerido é todo o material que não é o gás, né, que pode ser utilizado como fertilizante para melhoramento de solo ou até mesmo na pecuária, aquela cama de pecuária. Então, essa é uma aproximação, né, da composição de biogás, a composição do biogás. Majoritariamente, ele é composto por metano, né, 50% a 75%. E aí, para transformar em biometano, eu tenho que reduzir esse teor de CO2 aqui, que varia de 25% a 50%. Dentro das tecnologias de biogás, né, existe o processo de codigestão. O que é codigestão? Nada mais é do que eu misturar todos os resíduos no mesmo reator, né? Ali naquele fluxograma eu mostrei, eles estão sendo misturados, né, mas eu posso ter uma monodigestão, eu posso digerir o estrume separado, eu posso fazer as energicrópise num outro reator, enfim, pode ser tudo separado, mas também pode ser tudo junto, né? E isso tem uma vantagem porque o que falta em um substrato pode ser suprido por outro, né? Por exemplo, estrume tem muito nitrogênio. Se eu pegar um resíduo que tem pouco nitrogênio, que tem muito carbono, eu posso misturar com o estrume para aumentar o teor de nitrogênio, porque a biodigestão ela tem uma relação carbono e nitrogênio ótima, que fica em torno de 30. Então, eu tenho que ter essa relação para fazer o processo funcionar com mais eficiência. Então, se não tiver nitrogênio, se tiver só material orgânico, aí o processo fica ineficiente, ou pode nem ocorrer, porque os micro-organismos precisam desse nitrogênio, dessa parte nutricional. Outra vantagem é a redução de efeito inibitório de substratos. Por exemplo, aqui em Limeira tem uma estação de tratamento de esgoto que ela começou a dosar chorume que vem de aterro sanitário, que é uma coisa muito difícil de tratar, porque só tem porcaria lá, né? E é completamente complicado tratar só o chorume. Então, ela começou a dosar o chorume dentro do tratamento de esgoto sanitário e conseguiu dar uma destinação para esse choragem financeira que eu posso compartilhar os custos, né? Então, esse é uma das grandes vantagens. E o biogás ele está totalmente inserido no conceito da bioeconomia, né? Porque ele transforma resíduo em matéria-prima, ele dá valor para o resíduo para de ser lixo,
né? Então, ele pega a economia circular, a economia linear e transforma em circular, porque esse lixo aqui que está em laranjinha, ele vai ser reutilizado, ele vai ser uma matéria-prima para um próximo processo. E isso é, assim, a gente pode dizer que é a alma do biogás, né? Então, nesse contexto, ele acaba sendo hub, porque ele fica no meio de todas todo o círculo, é uma roda, pensa como se fosse uma roda, ele é o pivô, porque ele pode receber resíduo de diversos setores, por exemplo, resíduo da produção animal, ou nesse caso aqui, as energy crops, vem a cultura energética alimentar o biodigestor, processo industrial pode mandar seus resíduos, a resíduo sólido urbano, esgoto, pode tudo para a planta de biogás. E aí a planta devolve o biogás, né, que pode ser eletricidade, térmico ou biocombustível, como o biometano, e o biodigerido, que volta para a parte agrícola. E aqui a gente tem as trocas, né? Como a gente está falando de biomassa, então a gente tem o consumo de CO2 pela fotossíntese, ele está em todo esse processo dessa economia circular, né? Então, por isso que ele é muito interessante, ele é muito versátil, porque ele se encaixa em qualquer setor. Ele pode estar na agropecuária, pode estar no setor industrial, pode estar na parte urbana, enfim, ele é muito versátil. Essa é uma grande vantagem do biogás. E aqui no Brasil, né, o que a gente tem de potencial? Esses dados também são da Biogás, né? Esse daqui é de 2019, não consegui atualizar, também em 2020 a gente teve esse ano maluco aí, então vamos tomar como base esse ano de 2019, onde parecia que tudo ainda estava mais ou menos normal, né? Então a gente tem aqui que o setor supraenergético é o que tem maior potencial de produção, né? É quase metade, né, de todo o potencial brasileiro. E se a gente pegasse todo, né, os três setores principais, que é o sucroenergético, o agroindustrial e o de saneamento, isso é o potencial máximo, né, assim, aquele máximo que a gente pode chegar. Na realidade, pode ser que a gente chegue um pouco menos, né? Mas se tudo fosse biodigerido, a gente conseguiria suprir quase 40% da demanda de energia elétrica aqui no Brasil, né? E no caso de fazer a comparação com o diesel, se fosse convertido tudo em biometano, a gente iria suprir o consumo de diesel em 70%, a gente iria substituir 70% do diesel, né, se tudo fosse em biometano. Mas, claro, isso daqui é tudo comparações, assim, não significa que a gente vai ter que chegar nesse número, não, mas é o norte que a gente tem, para saber se a gente está eficiente ou ineficiente, né? E aqui no Brasil, né, a gente tem um monte de potencial, mas o que efetivamente a gente tem de reatores que produzem biogás, né? No Brasil, a gente conhece mais os sistemas anaeróbios do tratamento de esgoto sanitário, que é então, é um resíduo líquido com baixa carga orgânica. O esgoto assim, ele é simples de tratar, não tem muito segredo. Vai comparar com a vinhaça da cana-de-açúcar, por exemplo, o teor de matéria orgânica da vinhaça chega a ser até 200 vezes maior do que o do esgoto sanitário. Então, assim, é fácil, não é tão complicado tratar o esgoto, né? Também a gente tem um conhecimento de tratamento de efluentes industriais, as próprias empresas cuidam dos seus resíduos, normalmente líquidos, né? Estrume, a gente tem muito conhecimento, especialmente lá no sul. Não digo que são as melhores tecnologias, né, porque grande parte é uma lagoa coberta, mas, assim, é melhor do que nada. A gente tem tecnologias muito melhores, mais eficientes, mas, assim, só de não estar sendo ignorado esse estrume, já é meio caminho andado, né? Mas tudo é líquido, né? E o sólido, né? O que a gente conhece de resíduo sólido? O Brasil só conhece aterro, o lixão. O lixão não é tratamento, né? Então é o aterro. O aterro sanitário hoje ele é planejado, tudo é considerado uma tecnologia, né? O sanitário. Agora, para tentar tapar o sol com a peneira, né, tentar cuidar daquilo que a gente já tem, a gente tem os aterros controlados, onde a gente tenta controlar o estrago que a gente já tem,
E o lixão que não tem nem o que falar, isso daí não tem aproveitamento nenhum, né? Ele faz biogás, porque esses micro-organismos são muito versáteis, eles crescem muito, muito fácil. Só que emite para o meio ambiente, né? Então, aí você tem, na verdade, um sistema que causa impacto ambiental por conta das emissões. E com base nisso que a gente conhece no Brasil, né, quais são os tipos de reatores mais comuns? Que a gente tem, o mais conhecido é o reator WASB, esse é o mais difundido aqui, porque ele é muito para resíduo líquido, tem muitos nas estações de tratamento de esgoto aqui, e reatores de leito fixo, que também são conhecidos como filtros anaeróbios, né? A não ser que o leito fixo, quando tem fluxo ascendente, não seria o filtro, né? Que o filtro é o descendente. Mas isso é para resíduo líquido. Quando a gente tem um pouco mais de sólido, né, um teor de sólidos maior, aí a gente já tem as lagoas anaeróbias cobertas, que isso é muito para estrume, né? E os reatores CSTR, né, que é o tanque agitado, que esse é o que é muito difundido para codigestão, e é muito aplicado na Europa, principalmente, porque esse ele é mais caro, tudo, mas ele é muito versátil, porque é um tanque agitado, aí você consegue ter um teor de sólidos muito maior no reator. E a digestão seca. Aqui no Brasil a gente sabe muito pouco sobre isso, né? A digestão seca, não considerando como aterro sanitário, mas assim, fazer um sistema mesmo para fazer digestão seca, a gente conhece muito pouco. Tem um caso aqui no Brasil que eu vou mostrar, mas é o único que eu conheço. Do reator WASP, o mais representativo é o da usina São Martinho em Pradópolis. Esse foi desenvolvido lá na década de 90. Ele não trata toda a vinhaça, é só uma pequena parte, ele tem 5.000 metros cúbicos. Esse daqui é de quando, esse trabalho aqui tem dados de quando foi mais ou menos a partida do reator, né? Então, ele funcionava muito bem, ele era muito eficiente, tinha um rendimento muito bom de metano, né? E operava bem. O lodo dele granular, que esse daqui era muito bom, né? O lodo, a característica desse reator é que o lodo ele fica numa forma granular, a gente chama de biomassa autoimobilizada, porque ela mesmo se imobiliza no grânulo, ela forma pequenas bolinhas, assim, quanto mais granular para esse tipo de reator, melhor, né? E quanto mais escuro, mais preto, melhor, porque isso é uma característica de lodo anaeróbio. Quando ele é anaeróbio, ele fica bem preto. Se tiver um pouco de oxigênio, ele já fica meio amarronzado. Quando ele está amarronzado, assim, já é um lodo bem ruim. Então, assim, esse reator era muito bom. Desde quando eu fazia a pós-graduação lá em São Carlos, o lodo que a gente utilizava para todos os trabalhos lá vinha da usina de Pradópolis. Então, assim, era um reator fantástico para ser uma demonstração de que funciona, né? E ele usava só o biogás para secar a levedura, então era energia térmica. Então, como eles só precisavam atender essa demanda de secar a levedura, eles não pensavam muito em otimizar o processo. A São Martinho é muito aberta à pesquisa com as universidades, elas dão o material que a gente precisa, tudo. Eles trabalham muito em parceria com a gente, mas eles não focam muito no investimento para esse tipo de tecnologia, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei bem triste esse ano, porque eu descobri que ele não está operando mais. Depois de quase 30 anos, ele parou, quase não, depois de 30 anos ele parou. Por quê? Esse ano ainda, porque ele estava começando já a ficar velho, estava precisando de reforma, e aí optaram por não reformá-lo ou não otimizá-lo, porque o investimento não valia a pena. Então, eles pararam de operar. E aí eu fiquei bem triste, porque também não tenho mais o lodo maravilhoso para as pesquisas daqui, né? E o outro reator também, que é da usina Iracema, só que é do Grupo São Martinho, mas é da Iracema, que fica aqui em Iracemápolis, é um reator da Pax, que é um reator de ICX, circulação interna, é uma variação do WASP, mais ou menos o tipo do WASP, mas tem algumas otimizações. A Pax é uma empresa holandesa que atua na parte de tratamento de águas residuais. É uma empresa muito boa, ela pesquisa, enfim, ela tem produtos muito bons.
A única coisa que ela não tem é o conhecimento necessário para trabalhar com um resíduo tão complexo e característico como a vinhaça, né? Porque ela vende sistemas para tratamento de esgoto, mas assim, é uma empresa holandesa trabalhando com resíduo aqui do Brasil, né? Ele tinha, a Iracema tinha um planejamento de usar o biogás como biometano para alimentar os caminhões, também processava a parte da vinhaça, né? E a ideia era concentrar a vinhaça biodigerida para fazer o fertilizante. Ele começou em 2017 ou 2018, se eu não me engano. A gente utilizou até o lodo da usina de lá, nos nossos experimentos daqui, funcionava bem. No entanto, também não opera mais, porque teve muito problema operacional e aí eles optaram por desativar. Até conversei com um representante da Pax aqui, perguntei para ele, né, como que era o caso da usina de Iracema. Eles dizem que ainda estão pesquisando, que eles têm interesse total em fazer a biodigestão da vinhaça lá na usina Iracema, mas por enquanto não tenho mais nenhuma informação de como está andando esse processo. E essa daqui é uma dos exemplos de digestão seca que tem aqui no Brasil, que é lá no Rio de Janeiro, a estação de transferência da usina do Caju. É a primeira tecnologia de biodigestão da América Latina para resíduo sólido urbano, que é dessa empresa Metano. Essa empresa Metano, ela é de um cara que fez o doutorado lá em São Carlos também. Então, é um doutor que montou uma empresa, né? E ele atua conjuntamente com as universidades. Essa empresa que tem um reator lá na UFMG, a Federal de Minas Gerais, para tratar o resíduo do restaurante universitário. E eu tenho uma aluna minha que foi lá visitar, ela adorou. Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda o sistema, mas essa minha aluna falou que é fantástico, assim, e a configuração do sistema é bacana. A configuração, eu digo assim, todos os atores que estão lá, porque está dentro da universidade, a sociedade vê, porque quem vai lá comer no restaurante vê que o resíduo está sendo tratado, né? Ele é utilizado para fim de pesquisas também, e as empresas podem ir lá ver como o negócio funciona. Então, esse é realmente um laboratório vivo, é uma das ideias, assim, dos objetivos que a gente tem aqui para o NIP. A gente precisa de laboratório vivo aqui, porque a gente precisa mostrar quais são as vantagens, não é só falar, a gente precisa colocar em prática. Por isso que aqui na Unicamp eu sinto falta de um biodigestor para tratar o resto de alimento aqui do restaurante. Eu digo que esse é um legado que eu queria deixar aqui para a Unicamp, porque não é possível a gente pegar o nosso resto de alimento daqui e mandar para o aterro de Paulinho, sabe? A gente tem um poço de conhecimento aqui que sabe como fazer biodigestão de resto de alimento. Não é nenhuma coisa monstruosa, dá para fazer. Então, assim, a Unicamp tinha que sair na frente disso, e é uma das coisas que o NIP está indo atrás. A gente vai colocar isso daí em prática. Bom, acredito que eu tenho um bom tempo pela frente para ir atrás disso daí. Bom, era para começar em 2017, pelo que eu olhei, ele começou, na verdade, em 2019, mas eu não tenho mais informações sobre ele, não encontrei mais informações, então realmente eu não sei como que está. Mas é um reator tipo garagem, então todo o resíduo que vem, ele é alimentado por trator, assim, e fica por um tempo nessa garagem, é um container. E aí tem todo o sistema aqui de captação do gás. Então, é uma coisa mais controlada, muito mais eficiente, por exemplo, que um aterro. Um aterro você vai ter perdas, né? Perdas de gás. Nesse sistema você vai ter bem menos perda, porque ele é controlado, né? E aqui é um exemplo do aterro sanitário Bandeirantes, que ele começou em 2004 a captar o gás, né? É um aterro controlado. O aterro já existia, então eles cobriram, né, com uma lona para fazer a captura do biogás. O aterro não recebe mais resíduo, né? Mas o biogás ainda fica sendo produzido, né? Então, mais uma hora vai acabar. E esse é o lance ruim, né, dos aterros, porque ele vai produzir até um certo tempo, ele tem vida útil, né? E depois que acaba, o que você faz com a área, né? Então, se você tiver uma tecnologia que nem essa outra aqui, né,
esse é um sistema de tratamento, ele não vai acabar, você vai alimentar o resíduo, vai tirar e vai alimentando e tirando, e ele vai ficar lá, vai precisar só da manutenção que qualquer tecnologia precisa, né? Agora, o aterro não tem como, né? Você vai ter uma grande área lá, o que vai fazer com essa área, né? Ela vai ser aproveitada só por um período de tempo. E agora os cases de sucesso, isso daqui também é uma apresentação da Biogás, um dos pioneiros, né, a fazer coletar biogás de dejetos, foi lá no Paraná, Granja Rack, opera até hoje, né, e a Geoenergética, essa daqui é da usina de Tamboara, tem o biodigestor lá para fazer a digestão de vinhaça, torta de filtro e bagaço. E funciona até hoje. E esse daqui é um case bem interessante, que isso daqui é um convênio, né, entre a Cocal, a usina Gás Brasiliano, para fazer o aproveitamento energético da vinhaça, bagaço e palha de cana, visando a produção de biometano, né, e para isso está tendo a parceria com a Gás Brasiliano. A Gás Brasiliano estendeu o gasoduto, são 68 quilômetros de gasoduto, é um valor muito considerável, né? E a ideia é injetar o gás na rede de gás natural para atender as pessoas aqui de Narandiba, Presidente Prudente, dessa região. Seriam 230 mil pessoas beneficiadas com o biometano. Os reatores lá já estão em operação, eles começaram esse ano, então, assim, não temos, o projeto não aconteceu ainda, ele está acontecendo, e teve um investimento grande nisso daí, mas pelo que eu conheço, pelo que eu estou acompanhando, é um case, assim, tem muita chance de sucesso, porque ele está sendo bem planejado. E está sendo uma parceria, né? O biogás é que a gente precisa de parceria. Sozinho é muito difícil fazer. E esse é um outro case de sucesso aqui, o Entre Rios do Oeste, também lá no Paraná. Esse seria uma central de biogás, né? Que receberia dejetos de 19 fazendas, né? 19 fazendas recebiam o dejeto e faria o biometano para alimentar o gasoduto de 22 quilômetros. Esse é um projeto de PIB da ANEEL, então iria fornecer energia para a cidade de 4 mil habitantes e o biofertilizante ia ser reutilizado nas usinas. Então, isso é muito interessante, que não seria a geração descentralizada, que acontece muito lá no sul, né? Isso seria um convênio, né, dos 19 produtores, alimentando um único biodigestor. E todos os produtos, né, que saíam do biodigestor iam ser aproveitados pela sociedade, que seria a cidade, e os produtores, que iriam aproveitar o biofertilizante. E aqui, a título de curiosidade, eu não sei se todos conhecem, no Brasil a gente já tem o Registro Nacional de Biogás. Começou lá com a CI Biogás, ela tem um mapa, é muito bacana esse mapa aqui. Então, ele contabiliza todas as unidades de plantas de biogás que a gente tem no Brasil, fala qual é a fonte, qual é o uso, se está em implementação, se está funcionando. E é um mapa interativo, então, se vocês entrarem lá, tem até uma mensagem, né, que é um mapa interativo. Se você quer se cadastrar, envie e-mail para esse e-mail, enfim, é muito bacana. E quem compilou esse mapa foi uma aluna aqui do PSE, que é do curso da Engenharia Mecânica de Planejamento de Sistemas Energéticos. Foi um doutorado dela que resultou nesse trabalho maravilhoso, assim, que agora a gente tem um catálogo de plantas de biogás que a gente tem aqui no Brasil. E a partir desse biogás map, que foi feito aqui pela CI Biogás, a EPE incluiu no registro dele também as plantas de biogás, né, em toda essa parte na matriz energética, tem um mapa da matriz energética brasileira. Aí, a partir desses dados aqui da CI Biogás, a EPE incluiu no registro deles. Então, esse é um trabalho bem bacana,
que mostra que a universidade tem muito a contribuir na parte de aplicação, porque isso daqui é um norte, é um ganho muito grande. E aqui, o que a gente tem também que melhorou muito no Brasil é o marco regulatório e alguns incentivos. A gente está ficando bem na parte do biogás, né? Começou lá em 2012, quando foi regulada a micro e mini geração, né? A geração distribuída, que era coisa que a gente não tinha, e esse sistema de compensação, né? Então, o produtor gerava energia, só que ele não vendia na rede, mas ele podia compensar, né, a conta seguinte, seria descontado da conta seguinte. Ficamos um tempo parado aqui, mas a partir de 2015, aí o biogás começou a ser visto como biometano, né, como biocombustível. Então, a ANP fez as resoluções que regulamentavam o biometano. Agora, a mais recente, ela regula, que é a de 2018, regula a autorização para produção e comercialização de biocombustíveis, e nessa resolução o biometano está sendo citado, então ele já está sendo considerado um biocombustível, apesar assim de não estar tão efetivo, tão difundido, mas ele já está sendo considerado nas regulações. Isso é muito importante, né? E a parte de injeção de biogás na rede, né? As normas da BNT também estão sendo estendidas para o biometano, as que existem já para gás natural, que já são bem antigas, as mais recentes estão começando a incluir o biometano. Então, essa é a última que está em elaboração. Na verdade, ela estava em elaboração, eu vi no começo do ano, agora eu não chequei, mas ela regula especificamente a injeção do biometano na rede. Então, isso para o Brasil é muito importante. O biogás apareceu no Plano Decenal de Energia de 2027 pela primeira vez, RenovaBio, que todo mundo já conhece, e essa é uma das coisas mais importantes. Em 2018, o CEP, que é o Conselho Estadual de Política Energética, aprovou um mínimo obrigatório de biometano no estado de São Paulo, que para Comgás deve adicionar 0,5% de biometano, e depois do primeiro ano, no quarto ano, aumentar para 1%, e a Gás Brasiliana e a Gás Natural Fenosa vai injetar 1%, e depois, não, ao contrário, gente, meio nos 3 primeiros anos, e 1% no último ano. E no quarto ano, a Gás Brasiliana e a Gás Natural Fenosa vão ter que injetar 2%. Parece um percentual pequeno, mas é coerente, porque não adianta a gente querer falar que vai injetar 10% de biometano e depois não tem esse 10% de biometano, não tem produtor para fazer isso. E aí a gente queima, né? Queima o biometano e fala, não funciona, a gente põe uma lei que é intangível, e aí o marketing fica ruim, sai um marketing negativo. Então, assim, é melhor começar de pouquinho. Isso daqui eu achei que foi um ganho muito grande. O marco do saneamento básico. Como o biogás, né, tratamento de resíduo, e como a gente está querendo tratar nossos resíduos, isso também é um ponto para o biogás, né? Hoje a gente tem só 50%, pouco mais de 50% de tratamento e coleta de esgoto, e até 2033 a gente estipulou que vai tratar 90%. Então, tem um horizonte muito bom de crescimento do biogás. E agora, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o que eu acho mais triste de todos, porque ela foi criada em 2010. Em 2010 ela previa que os lixões tinham que terminar em 2014, né? Não acabou, até hoje não acabou o lixão, né? Então, é aquela política que foi feita para inglês ver, né? Ela fica só na escrita e vai postergando, e parece que não sai do papel, porque lixão a gente tem, muito lixão a céu aberto, né? A grande parte do resíduo coletado vai para aterro, 60% vai para aterro sanitário, o restante é dividido em aterros controlado e lixão, mas não tinha mais que ter lixão, né? Só que teve um acordo na metade do ano passado, um acordo de cooperação para recuperação energética de resíduos, que daí é um convênio entre a Biogás está nesse convênio também, a ABRELP, que é de limpeza pública e resíduos especiais, e o Ministério de Meio Ambiente, assinaram esse acordo para planejar ações que funcionem, tá? Então, esse é um acordo que foi assinado, como tem agências como a Biogás no meio, acredito que
pode dar um pouco mais certo, né? Não fica só nessa parte de política, tá? Bom, e aí as projeções, a gente tem bastante projeções, o PDE projetou 400 megawatts de biogás instalados, então a gente tem boas notícias nessa parte regulatória do biogás. Agora a gente faz um comparativo com a Alemanha, né, que a Alemanha é o maior produtor de biogás do mundo, né, da Alemanha, só na Europa ela é responsável por 50% da produção de biogás lá, então ela está muito à frente. E isso é um trabalho, assim, de 20 anos tendo subsídio, sabe? Tendo apoio, tendo incentivo, tendo uma regulação que dá respaldo. E a maior parte, é tão bom o mercado de biogás lá, que eles fazem as energy crops para fazer biogás. 50% vem do cultivo de milho lá, né? E aqui a gente vê bem nesse gráfico como essa parte de incentivar, né, ter um ambiente seguro, um ambiente regulatório que dê proteção, né, para os produtores, para a produção, faz com que esse aumento seja dessa forma. Desde lá, nos anos 2000, que começaram essa parte de subsídios, cresceu grandemente. Hoje a gente tem mais de 10 mil plantas de biogás lá na Alemanha, né? E aqui no Brasil, hoje, esse é de 2020, do ano passado, capacidade de 5 mil megawatts, e a gente tem 206 megawatts de potência instalada. Plantas, aqui estava 9.300, mas hoje são mais de 10 mil. E aqui no Brasil a gente tem 548, sendo que o nosso potencial é de 23 mil megawatts, né? A Alemanha ela tem efetivo 5 mil, e a Alemanha é muito menor que o Brasil. Então, assim, isso fica bem claro que, como essa parte regulatória e a parte de subsídios é necessário para essa parte do biogás, e funciona. Outra coisa que funciona muito, integração, pesquisa, desenvolvimento e inovação e aplicação no biogás. Essa é uma planta de produção, planta piloto de biogás, que eu tive a oportunidade de conhecer, é uma planta fantástica, que fica na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, em que ela é focada para resolver as soluções, os problemas das empresas. As empresas vão nessa planta lá para falar, eu estou com um problema no meu digestor, quero otimizar meu biodigestor, como que eu faço? Aí, aluno, doutorado, eles pegam esses projetos da empresa e vão fazer o projeto na planta piloto, que fica dentro da universidade. Então, é um sistema fantástico esse daqui. Então, esse daqui é o biodigestor, ele tem 6 mil metros cúbicos. Eles fazem muita pesquisa, como tem muito resíduo sólido, assim, a codigestão está muito em alta lá, eles têm um laboratório aqui para fazer um estudo sobre qual é a melhor forma de alimentar a parte sólida no reator, né? Na forma de briquettes, ou não precisa, vai por esteira, tenta desenvolver uma bomba que alimente, enfim. É um laboratório só para fazer essa parte de pré-tratamento da parte sólida. Tem outro laboratório de purificação de gás e tem um laboratório menor, que é um laboratório de bancada, onde é tudo utilizado para fazer essa transferência de tecnologia. Então, esse é um caso muito bacana. E outra coisa bacana é o que tem, o tanto de empresa que a Europa tem nessa área do biogás. E muitas dessas empresas, elas estão, de alguma forma, ligadas com a universidade. Ou elas fazem uma pesquisa na universidade, ou alguém saiu da universidade e montou essa empresa. Isso é muito legal. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu falei daquele reator do tipo ASB, que aqui no Brasil é muito utilizado, quem desenvolveu aquele reator, que hoje é muito utilizado no mundo todo, foi um professor da Universidade de Wageningen, que é na Holanda, lá na década de 70. Ele que desenvolveu, e o reator é usado no mundo todo. Então, assim, o conhecimento de como pode ser otimizado sai da universidade, e ele pode ser aplicado, ele não tem por que ficar na universidade. É por isso que a gente tem que conversar, entendeu? Universidade, empresa, sociedade, governo, todo mundo tem que conversar, porque trabalhando junto, cada um utiliza a sua expertise para fazer um bem maior, né? E aqui é um outro exemplo também, lá na Dinamarca. Eu sou muito fã da Dinamarca, porque eles fazem umas coisas assim que
Parece que eles pensam no bem maior, isso daí é uma característica deles também. Eu posso dizer isso porque, como eu morei lá, o pessoal, eles têm respeito uns pelos outros, sabe? Eles podem não gostar da pessoa, pode detestar, não sei, mas tem um respeito, mantém o respeito. E isso eu acho que é o acima de tudo aqui, né? Então, esse é um ecoparque, chama Ecoparque Industrial de Kalundborg. É o primeiro ecoparque do mundo. Ele entrou em operação, ele virou um ecoparque em 72, né? Antes, lá na década de 60, tinham as empresas, começou com essa State Oil, que era a antiga Esso, começou com ela, eram 3 empresas só, ela, essa Gyproc, que eu não lembro o que ela faz, mas começou com 3 empresas. Elas já existiam lá na década de 60, mas em 72 elas perceberam que o resíduo de um podia ser utilizado para o outro, e tinha uma que estava precisando de água, e outra que estava tendo muito desperdício de água, enfim. Eles descobriram que eles poderiam começar a trocar material, resíduo, energia e trabalhar em simbiose, né? E isso foi crescendo, isso daqui é uma foto de 2015, um esquema que tem de 2015, que eu saiba, não entrou mais nenhuma nova empresa lá, mas são, no total, 9 empresas privadas e públicas que formam um ecoparque industrial. Elas ficam trocando tudo aquilo, tem todo o fluxo. Se vocês entrarem no site, tem um site da Kalundborg, e aí mostra tudo dinâmico, mostra o que entra, o que sai de cada unidade. É muito interessante. E tendo isso como um espelho, por que não pensar nisso no Brasil para um ecoparque agroindustrial? Já que a gente é rico na agroindústria, por que a gente não põe esse ecoparque industrial na agroindústria? Né? E a gente poderia começar a partir do biogás, porque o biogás a gente pode receber, como ele é um hub, ele recebe de todo mundo. Então, a gente pode começar a partir do biogás, ele recebe os insumos e distribui os produtos. Então, essa é uma ideia que fica que não pode ser descartada, que tem que ser perseguida, na verdade, que aqui a gente tem um potencial muito grande. E aqui eu vou fazer um pouco da propaganda do NIP, né, nesse sentido, de querer fazer integração, né, com o setor privado, de ser uma vitrine, um laboratório vivo, que é a PPBioEN, a Planta Piloto para Bioenergia, que fica na área experimental do NIP, lá em cima da FEAGRE fica. Então, a gente tem um projeto, ela está começando, o projeto dela já está pronto, mas ela está em fase inicial, mas até o início do ano a gente já quer ter ela totalmente em pé. A ideia é ser uma planta piloto. Então, aqui onde a gente teria o barracão, né, um galpão, para a gente fazer os experimentos de transferência de tecnologia, sair daqueles ml, do litro, e passar para uma escala maior, para a gente conseguir entender os problemas de engenharia que existem no processo, porque o problema da parte biológica, do bioprocesso, a gente consegue no laboratório. Agora, a parte de engenharia, né, isso a gente só vai conseguir fazer no piloto. Então, essa é a ideia, né? A ideia é que fique que nem aquela planta piloto da Dinamarca que eu mostrei, é que as empresas venham procurar a gente, que a gente consiga fornecer soluções de interesse para as empresas, para ser aplicado. Então, é criar soluções tecnológicas inteligentes com base na ciência, não é pegar uma tecnologia importada e falar, funciona lá na Holanda, funciona na Alemanha, funciona na Dinamarca, vou colocar aqui no Brasil. Não, a gente tem um substrato diferente. Isso daí ficou bem claro com o reator da Pax, na usina Iracema. Eles têm muito conhecimento. O reator, esse ICX, funciona muito bem. Mas para a vinhaça deu problema, porque eles não conhecem muito bem a vinhaça da cana-de-açúcar. A gente conhece. E eu posso falar, eu trabalhei muito com vinhaça de cana-de-açúcar. Problema biológico, problema de bioprocesso, assim, a gente resolveu. Não vou falar que está 100% resolvido, mas a gente identificou, a gente tem um arcabouço muito bom, uma fundamentação para entender como os micro-organismos conseguem trabalhar bem com a vinhaça. O que a gente precisa fazer aplicar é a parte de escalonamento, a gente precisa da engenharia. Quais são os problemas de engenharia, né? Isso a gente não sabe, porque aqui em laboratório, em bancada, a gente não consegue desvendar isso daí.
Então, como eu falei, a Universidade de Aarhus e a BPF, que é Bioprocess Pilot Facility, que é um campo lá da Universidade de Delft, é uma planta piloto, só que daí já é muito mais ampla, é bioprocesso. O biogás vai estar lá, mas esse daqui é muito maior, esse daqui é muito mais ousado, né? Então, mas serve como uma inspiração, né? Então, acho que a gente tem que pensar alto nesse campo, e o Brasil tem muito, muito, muito a explorar ainda nessa área. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, eu acho que eu já falei bastante. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não sei se tem tempo, mas fica aí o contato também, vocês podem contatar, enfim, estou à disposição. Obrigada, gente. Bruna, excelente. Eu acho que o que você acaba de apresentar, acho que vamos lá. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é que nós somos ricos demais. A riqueza gera um conforto, né? E isso faz com que a gente não consiga aproveitar a riqueza. Você pode olhar que quem realmente fica rico é quem é pobre, quem, do ponto de vista do meio ambiente, né? Quem é muito rico em meio ambiente fica normalmente pobre porque se contenta, digamos assim, com as migalhas. Olha, e com o aumento da população, né, a gente, mesmo quem vive em áreas ricas, deixa de ser rico porque a divisão começa a ser muito grande. Eu hoje estou enxergando, como eu falei para você no começo, em meu laboratório, a gente está começando a trabalhar, né? Do mesmo jeito que a gente faz com etanol, a gente está abrindo uma linha justamente da parte de microbiologia, de entender o que é que a gente faz para otimizar o biogás, aumentar também a produção de hidrogênio. E o que você apresentou é a demonstração. Exatamente, tem alguém aqui, o Leandro, né, está falando, está perguntando as diferenças entre a Raizen e a Cocal. É isso mesmo, Leandro? Isso, da Cocal e da Raizen para biodigestão. Então, na verdade, para ser sincero, pelo que eu conheço, não tem tanta diferença, porque quem está por trás é a geoenergética, né? Das duas. Está funcionando bem das duas, o que eu sei. Elas têm as lagoas, né, para tratar a vinhaça, e os reatores, que eles chamam de reatores verticais. Eles chamam de reatores verticais. Esse que é o CSTR, e os reatores horizontais, os que são a lagoas. Anteriormente, eu achava que tudo tinha que ser reator, que eles chamam de reator vertical, tudo tinha que ser CSTR, porque tem que tratar, mas realmente não dá. Tem que ser tudo uma composição, não dá para você querer fazer um tipo de tecnologia só. Eu demorei para perceber isso, mas o negócio é complementar, porque você precisa, esses verticais, eles funcionam com resíduo sólido, né? E a ideia desse resíduo sólido é estender para a entre-safra, porque a gente não tem vinhaça, né, na entre-safra. Só que aí, da onde a gente vai pegar outro resíduo? Então, eles podem ficar nessas lagoas. A gente pode ter uma vinhaça lá, ou a gente pega a água, coleta água, da onde tem água para coletar, a gente coleta a água e alimenta os verticais com água. É possível fazer isso. Mas precisa ter essa composição, não dá para ter só um tipo de reator, porque é uma discrepância de volume muito grande e que chega um momento que ele cessa. Assim, a vinhaça é um teor muito grande, é um volume muito grande, a gente gera mais vinhaça do que produto, né, do que o etanol. Então, a geração de vinhaça é muito grande. E para você investir, né, tanto em reatores do tipo CSTR, não faz muito sentido, porque lá na frente você não vai ter mais a vinhaça. Daí talvez você tenha que fazer alguma complementação, porque a vinhaça, ela não teor de uma carga orgânica tão grande quanto o bagaço, torta de filtro, mas ela tem nutrientes, então você precisa dos nutrientes da vinhaça. A torta de filtro você vai ter muitos nutrientes, só que daí você precisa da parte líquida para fazer isso. Então, quando você tem a vinhaça, você complementa. Quando você não tem a vinhaça, você põe água. Ou você usa uma vinhaça que já está lá estocada, só que você vai ter que ter cuidado com o pH, né? Porque a vinhaça é ácida e ela fica lá. Se ela ficar estocada, ela vai ficar acidificando, e você não vai poder colocar uma vinhaça ácida no reator, que daí você mata todo mundo que está lá no biodigestor, né? Então, assim, basicamente, o esquema das duas são parecidos, são iguais, na verdade, porque quem está fazendo o projeto, tudo é a geoenergética, eles têm esse projeto de ter os reatores horizontais e os reatores verticais,
para tratar tanto a vinhaça quanto a torta de filtro, tentando estender para a entre-safra. Bruna, perfeito, e essa composição é fundamental para que o sujeito possa fazer contrato, né, de longo prazo antecipado, que você produz o ano todo. Olha, o Marcos Oliveira está perguntando da bioenergia, da Bioenergy Hub. Como é que vocês estão vendo a conversão do biometano em hidrogênio? Isso daí eu acho que isso é um passo bem mais à frente, eu acho que já tem que ser pesquisado agora, né, acho que é uma coisa, porque assim, o problema é que a gente não está conseguindo viabilizar muito, o problema é viabilidade, fazer a gente consegue, né, a gente não está conseguindo viabilizar tanto o biometano, a gente tem que primeiro pensar nessa viabilização do biometano, para depois converter em hidrogênio, eu acho que essa parte do hidrogênio, talvez o que tenha um campo mais de curto prazo, vamos dizer assim, curto prazo, seria o etanol, né? O etanol, já que a gente vai pensar em hidrogênio para veículos, né? Acho que converter o etanol em hidrogênio pode ser que esteja um cenário mais próximo. Mas é uma coisa que eu acho que ainda está na fase de pesquisa. Biometano em hidrogênio, eu acho que ainda é pesquisa. Eu acho que a gente tem que primeiro pensar em viabilizar o biometano. Bruna, excelente. Olha, eu estou indo no final de novembro visitar o Cocal Raizen lá junto com o Alessandro. Eu acho que vamos ter novidades em breve. E a gente está começando também um projeto, um pouco aí dentro do que o colega aí, né, acabou de mencionar, o Marcos, na parte microbiológica, né, tentando a produção do bioetano, né, que é justamente esse biometano enriquecido em hidrogênio, mas como você falou, Bruna, é isso, ainda tem muita pesquisa, mas é uma pesquisa que tem que ser feita agora, a interação com a empresa é central. O colega dinamarquês lá, né, que você nos apresentou, o Jens, ele está extremamente interessado em trabalhar com a gente. Essa composição a gente tem que fazer, e realmente o potencial do Brasil, que a gente está jogando fora, é gigantesco. A gente tem uma Itaipu, né, sendo jogada fora, que a gente tem que ser capaz de aproveitar. Olha, bom, pessoal, adiantamos um pouquinho. Bruna, te agradeço demais, fantástico para o curso. Ter você, né, uma das principais cabeças aí do nosso programa, mostrando, né, o que pode ser feito, como é para ser feito. E é isso, eu acho que as interações vão ser cada vez maiores. As interações com as empresas, a gente tem na Unicamp uma série de facilidades, inclusive as empresas, né, patrocinando trabalhos de doutorado, mestrado, com custo muito baixo para a empresa, principalmente aquelas que querem entrar na tecnologia, querem entender como é que se esse negócio realmente dá dinheiro, né? A gente tem muitas opções, eu acho que é na Unicamp que a gente vai conseguir desenvolver essas startups. Bruna, muitíssimo obrigado. Pessoal, obrigado. Boa tarde a todos. Fantástico. Eu vou distribuir aí seu vídeo, porque a quantidade de gente que tem perguntado sobre o tema é muito grande. Legal. Bom saber que o pessoal está interessado. É o que a gente precisa, gente interessada nisso, empolgada e estimulada. Obrigadão, Bruna. Tchau, pessoal. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.